Hoje quem está aqui comigo é o meu amigo, músico, cantor, referência no classic rock e no hard rock pós-caldense, John Charge. E aí, beleza? Mais uma edição do Rock Café, esse programa que está no YouTube, que nos dá muito prazer. A gente começou essa história toda no ano passado, de 2019, e agora em 2020 a gente tem dado continuidade nesse programa de entrevistas com grandes músicos, produtores culturais e gente do meio musical pós-caldense. E o cara que está aqui comigo hoje é um cara que eu respeito muito, porque é um dos melhores e um dos poucos cantores de hard rock, heavy metal e classic rock de Poços de Caldas. Meu amigo John Charge. Seja bem-vindo. Mr. Rodrigo Lee, poxa, pra mim é muito lisonjeiro estar aqui com você. Esse cara que, inclusive, poxa, antes de eu começar a tocar, esse cara já fazia rock. Quando eu era ainda, vamos dizer, um navegador dos mares bravos, dos testículos do papai, esse cara já fazia rock. Muito obrigado. E ele cresceu pra caramba, ele tem mais de 2 metros de altura. Que bom que você está aqui, cara, é muito legal. E assim, de todos esses convidados que passaram pelo Rock Café, é o que vai falar de um estilo que eu tenho mais ligação possível, que é o hard rock e o heavy metal. Queria que você falasse exatamente sobre isso. Aonde que tudo começou, onde que foi o embrião dessa história toda dentro do rock and roll, não como cantor, mas onde veio o gosto musical? Eu sou filho de um pai que era músico, né? Eu sempre tive muita música em casa, de todos os estilos. Eu até acho que eu tive boas referências. Porque assim, de um lado meu pai, músico, adorava MPB, jazz, gostava de muita coisa bacana ao mesmo tempo. Minha mãe do outro lado gostava de umas coisas totalmente diferentes, mais rock inclusive, tipo Elton John, Beatles, Rod Stewart. Minha mãe gostava também gosta muito de Frank Sinatra, Tony Bennett, Nat King Cole. Então, desde cedo eu sempre tive muita música em casa, muito acesso à música. Os meus pais sempre fizeram questão o meu pai em especial, de sempre estar mostrando alguma coisa aqui. Eu ganhei meu primeiro violão em 2001 e a guitarra em 2002. Eu já formei a minha primeira banda e desde então não parei mais. Tive vários projetos musicais de lá para cá. Inclusive, quando eu comecei a tocar guitarra e tal, e formei uma banda de rock, a princípio foi um desgosto para o meu pai, porque ele gostaria que eu seguisse os passos dele, né, na época. E eu segui por um caminho totalmente diferente, que ele a princípio não simpatizava, mas depois ele, vendo a forma como eu estava me desenvolvendo e tal, ele foi um cara que me apoiou muito, né, até o fim da vida dele. Isso é muito legal, é bom você citar esse tipo de coisa, porque não é comum os pais apoiarem os músicos, principalmente os filhos que querem ser músicos, principalmente os que trilham o caminho do rock and roll. E aí eu acho que foi legal, e é claro que essa coisa toda que você disse dos dois, do pai e da mãe, serem pessoas que escutavam música em geral, talvez tenham facilitado nesse sentido de apoiá-lo, não é? Sim, com certeza. Nesse aspecto eu não tenho do que reclamar lá de casa. Realmente eu sou um cara privilegiado porque eu tive todo o apoio possível, mesmo quando meu pai discordava do direcionamento, tipo, vai tocar rock? Tal, que ele não era tão fã, né? Mas ele nunca virou e falou assim, não vou te ajudar a comprar um equipamento, não. Sempre que eu queria algo novo, tal, eles davam a maior força, vamos, tal. Meu pai fez questão de me colocar no conservatório, falou, bom, você quer ser músico? Então você tem que estudar um pouco de música. Óbvio que, assim, os primeiros acordes, por ele ser músico, ele me passou. Inclusive tem uma curiosidade. Meu primeiro violão, eu tenho até hoje, um Memphis preto. Um pouco antes dele morrer, ele tocou esse violão. Eu não troquei as cordas dele até hoje e já não ficou meio que de recordação. Deixei porque ali estão as digitais dele, né? Então, tá lá e vai ficar. Muito legal, isso é muito importante. É porque é uma lembrança, uma referência que você vai ter para sempre, né? Com certeza, sem dúvida. Bom, aí você foi aprender a tocar violão e onde você começou a cantar? Cara, eu sempre cantei. Eu acho que no útero da mamãe eu já estava cantando. É uma coisa engraçada, porque assim, minha avó dizia, eu nunca vi criança tão afinada. Eu sempre tive assim um ouvido para música, embora eu tenha feito conservatório, eu aprendi a ler partitura e tal, a maioria das músicas eu tiro de ouvido, sempre foi assim.
E sempre tive uma facilidade, de percepção do que estava fora, do que estava dentro do contexto daquela música. Acho que esse lance do ouvido, para mim, sempre foi uma coisa que me guiou na música, assim. Canto, para mim, sempre foi natural. Fiz aula também no conservatório. Foi fundamental também para mim, assim, em termos de educação, assim, um divisor de águas, o antes e o pós. Eu ter mais consciência do que eu estava fazendo, mais consciência de que a voz, na verdade, é um instrumento. Legal. Ele citou o Overcharge, que era a primeira banda, né? Eles tocaram num dos eventos que eu... no começo da década de 2000, num dos eventos que eu organizava, e eu lembro que era uma banda bem legal. E o Charge ficou, né? Você continuou, ficou o John Charge, manteve esse nome. Depois da Overcharge, para onde você foi e aonde você chegou nesse momento? Bom, do Overcharge veio um projeto que a gente já fazia na época do Overcharge, só que de fato eu desvinculei, que era o tributo ao Metallica. Eu, no heavy metal, eu comecei meio que como uma espécie de imitador do James, né? Eu não tinha o cabelo, não tinha nada do James, mas em termos de voz, em termos de guitarra, de equipamento, fiz uma réplica da Explorer do James, né? Tal, tem até hoje. Que legal. Mesma madeira, mesma captação, mesma ferragem, metade do preço. Réplica, né? Com luthier. E muito legal, tal. Então a gente fez o Devil's Dance, que era o tributo ao Metallica. A gente tocou em várias casas noturnas aqui da época. Fizemos muito encontro de motociclista. Depois eu entrei por um projeto aqui de hard rock, aqui de Poços, chamado Hard Stuff, que viraria o Hell Stuff e que viraria o tributo ao Ronnie James Dio. Depois eu entraria para Flying alguns anos após. Quer falar então desse momento, que eu acho que talvez seja o auge da sua carreira musical? Sim. Depois dessa experiência com o Overcharge, a gente gravou músicas autorais, inclusive nesse evento que você citou, o Radar Musical. Radar Musical. A gente estava lançando a música Welcome to Tomorrow, que foi a primeira música que a gente gravou em estúdio. A gente viria gravar mais 3. O plano era gravar um disco, só que sabe como é que é? Quando você tem 18, 19 anos, cheio de sonhos e você não tem a menor noção de como atingi-los. Faltava organização e faltava maturidade. Então a banda se dissolveu naquele meio. Anos mais tarde, depois de todos esses projetos que eu citei, eu viria entrar na Flying numa situação totalmente, assim, inesperada. 2 semanas antes, eu tinha tocado com um tributo ao Dio e tinha uma amiga que viu esse show. Aí beleza, 2 semanas após estávamos na área de fumantes do New York Pub. Já tinha visto a Flying outras vezes ao vivo, acho que umas 3 vezes anteriores. Só que nunca tinha falado com os caras, nem nada. E nesse último show que eles tocaram, coincidentemente foi o último show do último vocalista. Eles anunciaram no palco e tal, falei, poxa, vamos assistir esses caras porque eles fazem muitas coisas que a gente pode absorver. É uma baita banda, tem uma bagagem fantástica. Beleza, a banda tocou, o show acabou, estamos lá na área de fumantes do New York Pub. Nisso chegou o Edu, guitarrista, e o baixista. Aí tô eu, a Camila, estamos lá conversando, fui lá me apresentar, só que sem a menor pretensão de falar eu canto, nem nada. Eu só ia falar, putz, sou fã da banda, acompanho. E como eu disse pro Edu, poxa, cara, vai ser difícil arrumar um cara tão bom quanto esse, porque de fato ele é um ótimo vocalista. Aí o Edu falou, cara, a gente já tá com um cara aí em mente, tal, estamos fazendo uns testes, a gente em breve vai estar de volta com um novo cantor, tal. A Camila vira no meio disso e fala, vocês estão procurando cantor? O John canta, chama o John. Eu olhei pra Camila e falei, não faz isso. Mas aí o Edu olhou assim e falou, você canta? Então canta aí. Olha que coincidência e um pequeno detalhe. A última música que eles tocaram foi Heaven and Hell, do Black Sabbath, com o Dio. Com o Dio. Cantei um trecho da música a capela lá pra ele. Ele olhou assim e falou assim, cara, o que você tá fazendo aqui, velho? Muda pra São Paulo, vem cantar com a gente, vem ser o nosso cantor. Aí eu tô saindo por aquele corredorzinho do New York, olho pro Antônio e falo assim, cara, como esses caras são gente boa. Pensei, macaco velho, estão sendo agradáveis, simpáticos. Nunca, em momento algum, levei a sério. Passam-se uns meses aí. O Dinho, que na época era gerente da casa, vem via Facebook falar comigo. Falou, John, o Edu tá pedindo o seu contato, tal, não sei o que. Ele falou que era um cara alto que ele tinha conversado, falou suas características. Falei, deve ser o meu amigo John. Ele quer que você seja o novo vocalista da banda. Posso passar seu contato para ele? Falei assim, claro. Na situação, pensei, alguém ouviu a conversa, tá tirando uma com a minha cara.
10 minutos depois estava o Edu me adicionando no Facebook. Ô John, aquele dia a gente voltou falando de você, a gente adorou te ouvir cantar, fiquei impressionado, tal. Você topa fazer um teste? Você topa? Eu falei, claro. Na época, o que eu conhecia assim, de cenário era basicamente o cenário daqui e de cidades próximas. Não acreditava que seria viável, pelo que eu conhecia. Mas eu pensei, quer saber, eu vou lá tocar com uns caras que eu admiro pra caramba, só isso aí já vai ser uma puta experiência. Volto feliz, e boa, nunca achei que eu fosse entrar pra banda. Chego lá, tal, puta, no estúdio alugado, tal, já vi que o esquema era outro, né, muito mais profissional. Aí a gente tinha combinado umas 15 músicas, das quais a gente passou acho que 9 músicas. Quando o batera vira e fala assim, pô, já vimos que o cara canta, vamos conversar de negócio. Saímos da sala de estúdios, fomos por uma sala tipo, com uma mesa tipo essa aqui. Aí os caras abriram um jogo, falaram, ó, a gente gostou demais de você topa vir? Tal, funciona assim, assim, assado, tal, o cachê é esse, tal, todo mundo ganha igual, todo mundo corre igual, tem regras no sentido de beber demais no trabalho? Não, você tem acesso, mas o que você faz antes e durante é uma coisa, após, faz o que você quiser. Uhum. Eles de fato levam muito a sério. Vai fazer 6 anos esse ano, em outubro, que eu tô na Fly, e até hoje é uma escola para mim. Os caras são mais velhos que eu, né? O Edu vai fazer 60 anos esse ano. Isso é muito legal o que você falou, que os caras levam a sério a música, no sentido de que são profissionais e de que é possível realmente ser profissional. É o que você falou. A maioria dos músicos não levam essa coisa toda a sério, principalmente se for do rock and roll. Confunde, né? Confunde. Vê os bonus tracks dos DVDs. Dos caras que já, tipo assim, já fizeram a carreira deles. E acham que rock and roll às vezes é essa bagunça que você vê em algumas bandas e tal. Não é bem assim, né? E outros, os tempos são outros, né? Claro que a gente quer se divertir, a gente tem um momento para se divertir, mas não é em cima de um palco, não é colocando em risco os compromissos que você assume, né, com os contratantes, com as pessoas que estão lá para te ver. É preciso, de fato, muito comprometimento e seriedade. E é muito interessante ver você junto com a Fly, porque dá para perceber que você está cantando o que você gosta, né? Os estilos musicais dentro do hard, do heavy e do rock clássico, as coisas que você gosta. Baseado nisso, o nosso gosto musical é muito parecido dentro desses estilos, né? Os cantores nossos são muito parecidos aos que a gente gosta. Mas eu queria que você citasse para o pessoal todo que assiste o Rock Café, não 10, mas cite vários cantores que possam até estar fora do rock, que são referências, que são influências para você. Que bom que você colocou dessa forma, porque de fato eu sou um cara de musicalidade miscigenada, até pelas referências musicais que eu tive em casa, fora de casa, no conservatório, enfim, eu sempre fui um cara curioso com música, né? Então, para citar referências, bom, eu vou falar do começo. O James Hetfield do Metallica foi um cara que me inspirou a fazer música, a querer tocar guitarra, cantar rock. Freddie Mercury é um cara que é impossível não citar o Freddie Mercury, né? Na minha opinião, o maior dos maiores, e qualquer comparação é covardia. Bruce Dickinson também, alguns fatores que o diferem e que me inspiram todas as vezes que eu olho para ele. Ele é um cara que entende que, embora ele cante muito, música é mais do que cantar muito. Música é mais do que tocar muito. Ele tem uma performance ao vivo que é uma coisa impressionante para um cara de 61 anos. É um dos maiores showmen do mundo, sem dúvida. Do mundo. O cara corre aquele palco... Em todos os tempos. Eu vi o Iron Maiden ao vivo 5 vezes. O cara corre aquele palco, ele pula como se ele tivesse 20 anos, cara. E canta na estratosfera. Para mim é impressionante. Ele dá aula de canto, de performance, enfim. Um outro cara que eu gosto muito de citar, para mim é um cara deveras subestimado, Mick Hucknall, do Simply Red. Eu acho esse cara fenomenal. Eu acho uma das vozes mais brilhantes que eu já ouvi em toda a minha vida. Elton John. E o Elton John, ele tem uma curiosidade. Quando ele começou cantando, ele tinha uma voz tão fina. Conforme ele foi envelhecendo, a voz foi ficando mais grave. Eu acho que é tão mais legal hoje. É verdade. Tem mais corpo, tem mais presença. O timbre, na minha opinião, ficou mais cheio.
ficou mais bonito, né? Tem vários outros caras, eu gosto muito do Eric Martin no Mr. Big, outro cara que pra mim é subestimado, pra mim esse cara canta demais. Saio do rock e penso Frank Sinatra. Cara, eu ouço isso no carro, tipo, nos shows de rock, às vezes as pessoas falam assim, o que o cara ouve antes de um show de rock? Cara, eu tô ouvindo Frank Sinatra. O Frank Sinatra não tem jeito, né? Frank Sinatra é realmente a voz. A gente estava conversando até antes aqui, um pouco falando dos shows do Frank Sinatra, que a gente vê em YouTube, né? Porque nunca mais o veremos ao vivo. A tranquilidade que ele canta, parece que ele tá na cozinha da casa dele fazendo arroz, né? Tá cantando, e cantando muito, né? Muito, com uma facilidade absurda. Frank Sinatra único, sempre. Gosto de citar também um cara que, embora desde o meio dos anos 90 ele já trabalhava, já teve N bandas e tal, mas a partir dos anos 2000 esse cara foi revelado, mais exatamente em 2003 com uma banda chamada Masterplan. É um norueguês chamado Jørn Lande. Esse cara, pra mim é o melhor cantor revelado nos anos 2000 em diante. E a forma como ele usa o drive com vibrato, pra mim é fantástico. O David Coverdale... O Jørn Lande é muito bom e é pouco citado. Ainda. Eu acho que daqui uns 10, 15 anos ele vai ser muito citado como referência. E eu acho que ele é pouco citado no Brasil. Porque no exterior esse cara tem um respeito e assim, ele é muito mais conhecido e reconhecido do que aqui no Brasil. E não dá pra não citar, né? O Dio, o David Coverdale. Esses dois também foram base, assim. Eu fui descobrindo referências da minha voz que eu desconhecia quando eu fiz o tributo ao Dio, né? Porque exige, cara, que você cante de formas diferentes, em regiões diferentes, com intenções diferentes, né? Só esses cantores que você citou, somente assim, você foi de Ron James Dio a Mickey Hucknall, dá para perceber a sua maneira de cantar, porque você passa por tudo isso e você traz essa influência de todos esses caras na hora que você está cantando. Isso eu estou falando de te assistir e de te ouvir. Você pega os cantores que cantam com drive, até os cantores que cantam melodiosamente. Sim. E bem, né? E essas influências são importantíssimas que você tenha, né? Eu acho, não só você, mas que todos nós cantores tenhamos, que é esse leque de opções que a gente tem no Brasil e mundo. Para prestar atenção e ver. Deixa o gosto musical um pouco de lado e escute os cantores que são realmente cantores. Com certeza. Eu penso que música, sobretudo, é arte e privilegiados são aqueles que sabem apreciá-la sem censura. Eu sempre busco não me limitar nesse sentido. Mais recentemente, por exemplo, a Adele. Eu acho a Adele fantástica, cara. Fantástica. A galera fala, porque ela desafinou lá no... Foi no Grammy que ela desafinou. Todo cantor desafina. Cara... Em algum momento da vida. Todos. Sem exceção. O estúdio é uma coisa, o ao vivo é outra. E quando o seu instrumento é o seu corpo, deve-se ter ciência de que às vezes você acorda num dia que teu corpo não vai estar legal. Então você vai dar umas deslizadas, você vai ter algumas dificuldades, né? É importante você falar isso porque muita gente não sabe que até o psicológico afeta a nossa voz. Ela fica menor, ela some, a gente não alcança a nota quando o psicológico não está legal, quando você está com algum problema, porque a corda vocal é músculo, né? Todos os grandes cantores do mundo, em algum momento não está perfeito para aquela hora, né? E eles vão desafinar. Então a Adele desafina, assim como outros cantores de vários estilos musicais vão continuar desafinando. Ô John, deixa um recado para a galera direcionado para o rock, desde o rock clássico até o thrash metal. No sentido assim, um recado de positividade, de que é possível sim trabalhar com música dentro do rock and roll, desde que você... É possível trabalhar com música. A gente tem muitos exemplos de músicos que estão aí vivendo de música, independentemente das circunstâncias, mas é preciso se atentar a alguns fatores que são imprescindíveis. Um deles é o comprometimento, o nível de comprometimento que a gente tem. Cada um forma uma banda com algum interesse. Alguns formam bandas com interesse exclusivo na música. Isso é importante. Outros formam bandas com interesses
diversos, que não são a música, que são extra-palco. É imprescindível, isso eu tenho observado de uns anos para cá, nós no Brasil, de uma forma geral, temos grande dificuldade de entender o que a gente estava conversando agora há pouco. É mais do que cantar, é mais do que tocar. A gente precisa se inteirar mais do music business que rola, o negócio da música. E um dos caras que tem feito isso no Brasil como músico de rock, que na minha opinião ele é exemplo, a gente tem que se espelhar nele, com certeza, e se inspirar nele, é o Kiko Loureiro. Ele é um cara que sacou o music business como poucos os caras no Brasil do rock. Então, olhar o que está acontecendo no mercado, estudar esse mercado, como ele funciona, ter atitude, mas que essa atitude rock não seja confundida com outras coisas. Você é um profissional, você tem que encarar a sua banda como uma empresa. E você tem que levar com seriedade, com respeito, as pessoas que fazem parte dela, as pessoas que estão direta ou indiretamente envolvidas com o seu negócio, com a sua empresa, contratantes. Sei que nós temos alguns desafios, né? Às vezes a gente viaja de carro, quilômetros, centenas de quilômetros para chegar num show, mas muita atenção ao horário, né? Não pode achar que é o Axl Rose e atrasar 2 horas. Você faz isso com um contratante, dependendo do contratante, você nunca mais volta na casa. Então, se atentar a ser profissional, né? Nós somos profissionais privilegiadíssimos, porque, bem ou mal, a gente se diverte com o que a gente faz. Só que a gente tem que se divertir de forma saudável, no sentido de, enquanto a gente trabalha, não pode exagerar na bebida. Não pode exagerar em nada, você tem que trabalhar. Depois, você curte a vida, você faz o que você quiser. A diversão vai ser a música por si só, né? E a diversão pode vir de outras fontes também, de outras naturezas, ok. Mas enquanto você estiver num palco, enquanto você estiver no seu ambiente de trabalho, seja profissional. Muito legal essa conversa, bate-papo leve, tranquilo, falando sobre rock and roll, que é uma coisa que a gente gosta muito. Graças a Deus essa história de que a gente vai ficando mais velho, a gente para de escutar rock. Não, cara. Acho que eu fui escutar thrash metal depois dos 30. Quando eu era mais novo, eu não escutava thrash metal. Eu acho que o negócio foi piorando, entre aspas, né? Então, o rock and roll é pra sempre. Você curte quando é adolescente, quando você é adulto, quando você é mais velho, sempre. E foi um grande prazer trazer o John Charge para conversar aqui. Grande cantor, grande músico, grande personalidade pós-caldense. Obrigado mais uma vez. Eu te agradeço o convite, uma honra estar com você aqui, que é uma das minhas referências, com certeza, da minha formação musical. Eu assisti, o teu show a primeira vez deve ter sido em 2003, 2004, era uma banda que você tinha chamada Fogo Sagrado. E cara, eu vi a tua performance, na época o Capital estava estourado com aquela música, A Sua Maneira. E você levantou, foi um show ali atrás do Palace, aquela galera se incendiou de um jeito. Você é um desses caras que entende que é mais do que cantar. Música é mais do que cantar. Muito mais. E eu sempre vi no palco, não só você, o Gelo, outro cara que é muito legal de ver ao vivo, porque sabe que é mais do que tocar. Aí faz umas poses, abre a boca e pega lá a alavanca da guitarra e faz umas poses, é legal pra caramba. É show, é arte. Eu continuo achando que o cantar e o tocar é só mais uma coisa do que o músico tem que fazer. Não é, talvez seja o principal, mas é só mais uma coisa entre dezenas de outras. Exato. É isso, John Charge, obrigado. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Galera, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um like nesse vídeo. Gostaria de agradecer também, é claro, os nossos apoiadores e parceiros, Instituto Donato, Saitama e a Camila aqui do Sarrosa, que é esse local maravilhoso que a gente grava sempre o Rock Café. Muito obrigado.